A paz de Jesus para todos, amados. Estamos aqui para pregar a poderosa palavra de Deus. Para você que não me conhece, as pessoas me conhecem como Trovão. Sou missionário da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse nome Deus me deu quando eu estava na quaresma, no ano 2002. E lá eu me retirei para ficar na presença do Senhor. E Deus me deu esse nome: Filho, tu serás chamado Trovão. Assim como Deus mudou o nome de Abrão, virou Abraão, Sarai virou Sara, Saulo virou Paulo e Simão virou Pedro. E tantos homens na Bíblia e até na história da igreja que mudaram o nome, também Deus mudou o meu nome. E eu estou aqui para trovejar contra os infernos, em nome de Jesus de Nazaré. Amados, quero falar para você sobre o homem mais falado do mundo. O homem que abalou as estruturas, explodiu a face da terra com a santidade, com suas palavras, no seu jeito de ser, no seu modo de falar, no seu comportamento. A última enciclopédia britânica usaram 32 mil vezes a palavra Jesus. Na sua prisão, ao último suspiro da cruz, decorreram menos de 24 horas, e foi o suficiente para que ele dividisse a história antes de Cristo e depois de Cristo. Esse homem foi um homem tremendo, um homem como nunca houve outro igual na face da terra. Há 3 maneiras que uma pessoa pode obter um grande nome. Primeiro, uma pessoa pode nascer com um grande nome, um rei, um príncipe, uma dinastia. Segundo, alguém pode ganhar um grande nome poderoso pelos seus esforços, pelos seus estudos, pelo seu empenho. Terceiro, ele pode receber esse grande nome quando alguém o outorga uma medalha de honra ao mérito, ou lhe dá um doutorado de honoris causa. Jesus possui as 3 qualidades. Primeiro, ele herdou do seu pai o nome que está acima de todo nome. Ele ganhou esse nome pelos seus esforços e o seu empenho na salvação da humanidade. Terceiro, ele ganhou a medalha de honra ao mérito quando morreu e ressuscitou ao 3º dia. E o seu pai outorgou o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 seguintes. Ele não usava armas, nem pressionava as pessoas a segui-lo. Entretanto, agitava toda uma nação, perturbava as convicções dos seus líderes. A única vez que ele quis estar acima da humanidade foi quando ele estava no alto da cruz, cravado com os pregos nos seus pulsos e nos seus pés. Transformou Pedro e João em simples pescadores, em grandes escritores. Jamais homens fizeram o que esse homem fez. Esse homem, podemos dizer, homem Deus, 100% Deus e 100% homem, com exceção do pecado. Jesus não teve pecado. Quando foi traído por Judas, um dos seus discípulos chamou de amigo na traição. Amigo, é com beijo que tu me trai? A história registrou um momento raro no ato da traição de Judas. Uma cena de terror se transformou numa cena de amor. Tremendo isso! Nenhum líder foi como ele. Muitos homens ao longo da história brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um investigador das relações sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio foi um filósofo da brandura. Sakyamuni, um fundador do budismo, foi um pensador da busca interior. Moisés, o grande mediador do processo de libertação do povo de Israel, conduzindo-se até a terra de Canaã. Maomé, em suas peregrinações proféticas, foi unificador do povo árabe.
um povo que estava dividido e sem identidade. Há muitos outros homens que brilharam na inteligência, tais como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Galileu, Voltaire, Gandhi, Einstein e tantos outros que brilharam, mas nenhum, de forma nenhuma foi como Jesus de Nazaré. Jesus foi o homem absoluto, Deus, na sua totalidade. O Verbo se encarnou e vimos a sua glória. Maomé, no fim da sua vida, disse: eu não encontrei a verdade. Buda, no final da sua vida, disse: eu estou buscando a verdade. Mas Jesus diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Diz a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 36, diz: se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade e Jesus é o caminho. Muitas pessoas também apontaram um caminho. Maomé apontou um caminho, Buda apontou um caminho, Hare Krishna apontou um caminho, Chico Xavier apontou um caminho. Mas Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que deve trilhar, a verdade que deve crer, e a vida que deve ser vivida com a palavra de Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Jesus foi o homem, é o homem mais comentado, o homem mais falado. Ele está nas revistas impressas, ele está na televisão, ele está nos jornais, ele está na rádio, ele está nas placas, ele está nos banners, ele está em todos os lugares, ele está nos carros, ele está no caminhão, ele está nas camisetas, ele está no chaveiro. Jesus, Jesus, Jesus está sobre todos os lugares. Quando Lênin estava em uma caixa de vidro, para todos verem, estava escrito: Lênin se foi, o maior líder de todos os tempos. Lênin se foi, o maior criador de uma nova sociedade para eles. Lênin se foi, o pai da revolução soviética moderna. Mas Jesus não foi. Ele é o pão da vida. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o rei dos reis. Jesus Jesus está vivo. Ele ressuscitou, a pedra rolou e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele quer tocar na tua alma. Nenhum homem, líder foi como ele. Muitos líderes se dobraram diante dele. Darwin, que inventou a teoria da evolução, morreu com a Bíblia na mão. Ele morreu com a Bíblia na mão, aceitando Jesus de Nazaré. Quando todos pensavam que Voltaire, o fiador pensador do iluminismo francês, fosse um ateu, ele proclamava no final de sua vida: morro adorando a Deus, amando meus amigos e não detestando meus inimigos, mas detestando a superstição. Pois se cumpre a palavra do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Deus veio para aquilo que estava perdido. Deus veio para cada um de nós. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gandhi disse, quando leu o Evangelho, ele diz: comecei a perceber com profundidade o ensinamento dos cristãos. Gandhi também, se espelhando em Jesus, quando ele foi para o deserto, ficou 40 dias. Gandhi ficou para a libertação da Índia, 40 dias sem comer nada. Gandhi estava consumido, porque ele se espelhou num homem, Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem revolucionou vários líderes. Os grandes filósofos falaram de um Deus. Platão falando sobre a definição da filosofia e do filósofo. Ele dizendo que filosofar não é outra coisa senão amar a Deus. E o que o filósofo, outra coisa não era senão o amado de Deus. Aristóteles, que com tanta eficácia provava a unidade de Deus.
homens que se curvaram diante de Deus, e esse Deus se revelou, Jesus de Nazaré. Um enigma para a ciência. Dizem, quem foi Jesus Cristo? Tal pergunta entra na esfera da fé. A ciência se cala quando a fé se inicia. A ciência sobrevive da dúvida. Quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Sem a arte da dúvida, a ciência não tem como sobreviver. Jesus Cristo falava sobre a arte da fé, falava da necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, completa, sem insegurança, na plenitude, na totalidade dele. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei, diz Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Há diversos cientistas afirmando que há um só Deus no universo, e esse Deus, eu vou falar para você, é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. A felicidade, muitas pessoas buscaram esta felicidade. Os magnatas tentaram comprá-la, construíram os impérios, compraram joias e não encontraram. Os cientistas tentaram entender a felicidade, pesquisaram, fizeram estatísticas, mas ela os confundiu. Os intelectuais buscaram nos livros da filosofia, mas não encontraram. Os famosos tentaram seduzir a felicidade e ofereceram em troca dela os aplausos, os autógrafos, o assédio da TV, mas ela o golpeou e não aceitou ser seduzida. Os jovens buscaram nas festas, nos shows, nas drogas, mas não encontraram, porque a felicidade está no Senhor, no senhorio de Jesus Cristo. Só nele, não é outro homem, só nele, o único e eterno poderoso, Jesus de Nazaré, o Senhor que vai abalar, que toque as cornetas, que troveje o céu, que caia fogo do céu, que faça chover, que caia relâmpagos, raios, que estronde os infernos, porque esse nome é o nome acima de todo nome. Jesus é o Senhor. Eu queria falar para você uma coisa aqui que pode soar até como heresia, mas eu vou falar para você dos 5 defeitos de Jesus. Preste atenção. Primeiro, Jesus não tem boa memória. Quando ele estava no alto da cruz, que estava do seu lado o ladrão Dimas, estava lá, e ele falava, São Dimas falava, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Jesus olha para ele e não condena. Se fosse um de nós ia falar, tudo bem, nós vamos lembrar, mas você vai passar no mínimo um tempo no purgatório. Mas Jesus não, ele olha para o lado e fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. São Dimas é canonizado na hora, pelo próprio Jesus de Nazaré, ganhando a glória do céu. Segundo, Jesus não sabe matemática. Quando na parábola de Lucas capítulo 15, Jesus diz que deixou 99 ovelhas no deserto e vai à busca da que se perdeu. Quem poderia na matemática ficar com uma ovelha e deixar as 99? Jesus vai buscar a que se perde. Jesus, ele vai ao extremo. Jesus vai aos confins. Ele vai nos prostíbulos. Ele vai nos botecos. Ele vai nas praças. Ele vai onde está o perdido. Terceiro, Jesus desconhece a lógica. Quando na parábola da mulher que perde o dracma, ela procura o seu dracma e depois de encontrar, vai fazer uma festa. É ilógico isso. Como uma mulher perdendo um dracma, ela vai dar uma festa, no mínimo ela vai gastar de 10 a 20 dracmas. Jesus está falando da importância das almas. Jesus está falando da importância do que está perdido. Jesus veio buscar aquilo que estava perdido. Ele veio buscar eu e veio buscar você. Quarto, Jesus é um aventureiro. Quando ele chama os seus discípulos para seguir, os seus seguidores, ele fala, quem quiser seguir-me, renuncie-se a si mesmo, pegue a tua cruz, vem e segue-me. Ele oferece perseguições,
Ele oferece que ireis aos tribunais, ireis ser perseguido pelo meu nome, ireis ser perseguido pelos da sua casa, caluniarão. Ele falou no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 16: eis que vos envio no meio de lobos com pele de ovelha, por isso sejais prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Vai falar Santo Agostinho na interpretação de prudentes como a serpente, porque a serpente, quando ela está apanhando, ela se enrola e protege a cabeça. Assim somos nós cristãos, nós temos que também proteger a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vai falar Santo Agostinho dando a interpretação. Amados, nós temos que mergulhar no mistério. 5. Jesus não entende de finanças e nem de economia. Na parábola dos operários da vinha, ele chama pela manhã um, passa mais algum tempo ele chama outro, pela tarde ele chama outro, e assim sucessivamente. O que acontece quando ele vem para pagar? Contando na parábola, ele começa do último até o primeiro. E o que acontece? Ele paga a mesma quantia a cada um. Cada pessoa tem o seu valor. Diante de Jesus ninguém é mais. Diante de Jesus cada um tem o seu valor. Todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo foi remido no seu sangue. Todo mundo foi salvado no seu sangue. Todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador será salvo. Deus não faz acepção de pessoas. Se Jesus fosse um administrador de uma empresa, decretaria falência. Mas como ele não entende dessas coisas, ele não veio para entender fazer empresas, negócios, ele não veio para estar na mídia, ele veio para salvar almas. A sua preocupação é com as almas. Jesus é Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é mais inteligente do que todos os homens. Até o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, ele é superior a Salomão. O homem mais forte, que foi Sansão, ele é superior a Sansão. O homem que foi um grande rei como Davi, ele é superior a Davi. Abraão, que é o pai da fé, ele é superior a Abraão. Moisés, que governou o povo de Israel tirando do Egito e abriu o mar vermelho, ele é superior a todos e a tudo. Jesus é o Senhor, Deus na sua plenitude e na sua totalidade. Amados, é sobre esse homem que nós vamos falar. Eu quero falar para você da paixão de Cristo na missa. Esse é o tema, a paixão de Cristo na missa. Missa que vem de missão. A maior missão da igreja, a Santa Missa, o Santo Sacrifício. E para que você entenda, vai falar São Francisco de Sales. Diz que o conhecimento é adquirido para a produção do amor, porque nunca poderíamos amar aquilo que nós não conhecemos. E por isso nós vamos proclamar a palavra de Deus, que diz os Salmos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós vamos proclamar a palavra de Deus, que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nós vamos falar desta palavra que São Paulo falou na carta aos Efésios, no capítulo 6, que ele falou que a palavra de Deus é a espada do cristão. Esta palavra que nós vamos pregar com toda a autoridade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra sua palavra em Lucas, no capítulo 22, no versículo 39 seguinte. A suprema angústia, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fugir potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Cruz sacra semic lux, no draco semic dux, vade retro satana, nunca soade mikvana, soade malaquelibas, ite sevenelabibas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos neste combate, contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhes Deus instantemente,
E pedimos a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos seus espíritos malignos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele foram feitas todas as coisas, e por nós homens desceu do céu, e vimos a sua glória. E diz assim a poderosa palavra em Lucas, no capítulo 22, no versículo 39 seguinte: conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguindo dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhe: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhando-se a orar: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava, ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a correr pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos, e achou-os adormecidos de tristeza. Disse: por que dormis? Levantai-vos, orai, para que não cairdes em tentação. Essa é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra, amada, é a palavra que tem que estar no coração do cristão. O Monte das Oliveiras, Jesus está para fazer o derramamento. Ele começa na suprema angústia, a sua humanidade, a humanidade que estava nele. Ele sentiu a dor de ser traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Ele via que Pedro, já havia profetizado que Pedro ia negar 3 vezes. Já havia visto que os seus discípulos o deixariam sozinho na cruz. Apenas João e Maria e algumas mulheres estariam ali. Ele havia toda a dor, o seu próprio povo que ele veio salvar. E havia de crucificá-lo, havia de zombá-lo, escarrar, cuspir, bater. E lá estava quando ele veio na sua humanidade, sentindo toda esta angústia, toda esta dor. Ele fala: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Afasta, Senhor. Mas ao mesmo tempo ele diz: não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. A divindade de Jesus explode. Eu tenho que passar por isso. É o meu objetivo, eu vim para isso. E ali naquele momento ele começa a suar sangue. Na ciência, isso no cientista, na medicina, eles estudando este caso, é uma doença que quando a pessoa é tomada pelo medo, quando ela é tomada pelo medo, os poros se abrem e o sangue começa a escorrer pela sua pele. A sua pele fica mais sensível, fica dolorida. Então Deus começa a sofrer ali, começa o derramamento de sangue. A humanidade começa a ser restaurada por esse homem, Jesus de Nazaré. Na Páscoa da primeira aliança, o cordeiro era amarrado na quinta-feira. Na sexta-feira da manhã, ele era sacrificado. Na quinta-feira, Jesus é amarrado pelos soldados. Os soldados se aproximam para a traição de Deus. Judas, o traidor, um dos discípulos, se aproxima para trair o seu mestre. O traidor se aproxima com a escolta. Havia aproximadamente 600 soldados. Era uma quantidade grande de soldados para prender um homem que não havia feito mal nenhum, que não havia matado, que não havia roubado, que não havia feito escândalos, vandalismo. Ele só tinha feito era o bem. Há um detalhe interessantíssimo que nós temos que prestar atenção também. Não podemos deixar de prestar atenção que Judas não veio atrás da tropa. Por que ele não veio atrás da tropa? Porque ele sabia que Jesus era inofensivo. Então ele vem na frente da tropa e traz Jesus com um beijo. E ele beija Jesus e Jesus fala: amigo, é com um beijo que tu me traz. Diz o Papa
São Leão Magno. Com efeito, o ímpio Judas, não mais coberto com pele de ovelha, mas manifestando-se com o furor de um lobo, começou a sua violência criminosa sob as aparências de paz, e deu o sinal da traição com um beijo mais cruel do que todos os dados inflamados do inferno. Hoje ainda continua muita traição na Santa Igreja, na Igreja Católica, seitas infiltradas na igreja, seitas infiltradas até mesmo no clero da igreja, e vão se filtrando, são verdadeiros cupins dentro da igreja, querendo destruir de dentro para fora, querendo blasfemar, querendo fazer sacrilégio na Santa Igreja. Essas seitas que têm se levantado, como maçonaria, Rosa Cruz, espiritismo. Amado, o maçom não pode comungar do corpo do Senhor, não pode de maneira nenhuma. O Senhor do maçom é o arquiteto do universo, um pobre coitado. O Senhor da Igreja Católica é Jesus de Nazaré. Não pode, espírita, você não pode comungar do corpo do Senhor. O seu Senhor não é Jesus. Você acredita na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição, no verbo encarnado. Capítulo 1 de São João, versículo 14. E o verbo se encarnou e vimos a sua glória. Dê um glória e bata a palma para o Senhor, em nome de Jesus, amado. O Papa São Leão Magno fala: a força daquele que era preso foi contudo maior do que a dos homens que o prendiam. Nada pôde segurar esse homem, ele foi um homem tremendo. Nada pode segurar, assim também é na Santa Missa. Nós temos que trazer para o altar. Nada pode segurar esse homem eucarístico, esse homem hóstia santa, o corpo, verdadeira comida e verdadeira bebida. Ele se dá como alimento na Santa Igreja, ele se dá como alimento para os filhos da igreja. Então ele é muito mais forte do que qualquer líder, do que qualquer homem, porque ele é Deus que está dentro de você. Se cumpre o que Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, pois Cristo vive na sua plenitude, na sua totalidade. Cristo vive em mim, eu posso receber Jesus como meu Senhor. Nós temos que voltar à era primitiva da igreja, que os primeiros cristãos eram tratados como canibais, porque eles comiam o corpo do Senhor. E como eles não sabiam o que era o véu do sacramento, a Eucaristia, pensavam que ele comia crianças, que ele comia carne de pessoas, mas era porque eles se alimentavam do corpo de Cristo, da Eucaristia, do santo sacrifício da Santa Missa. Essa linguagem mistérica precisa ser renovada na igreja. É preciso lembrar também que quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, a força de Jesus na hora de ser preso foi muito maior, muito grande. A força de Jesus, não no mistério humano, força humana, não, mas no mistério da força da salvação. E ele se preocupou com todo mundo. A força de Jesus foi tremenda, que ele se preocupou com o discípulo. Quando veio 600 soldados para prender Jesus, perguntando: quem é Jesus de Nazaré? Ele responde: sou eu. Aqueles soldados caem por terra. Caem por terra porque Deus se revela. Foi o único homem que não resistiu à prisão. É difícil você ver na história um homem que não resistiu à prisão, pois ele não resistiu. Ele, ao contrário, ele foi para ela. Muitos fogem dela, mas Jesus foi a ela. Jesus foi ao cativeiro. Jesus, ele foi porque ele sabia que ele tinha que ir morrer por mim e por você, para salvar, tomar as chaves do demônio. Então ele se preocupa: pegai a mim. Ele se preocupa: pegai a mim e deixai os meus discípulos ir, deixai eles ir. Ele se preocupa com os guardas, a ponto de não dar ali uma guerra ali, espadas voando, matando pessoas. Então ele causa paz ali, até mesmo naquele momento de caos. Ele se preocupa com o soldado Malcom, quando Pedro ali levantou a espada e cortou a orelha de Malcom. Ele pega a orelha de Malcom e restaura a orelha dele, pelo poder da sua mão e da sua autoridade, de sua divindade.
E ele fala para Pedro: Pedro, se nós lutarmos pela espada nós morreremos. Não é pela força, mas é pelo Espírito que nós vamos conquistar o mundo, a humanidade. Então é preciso tomar posse, é preciso se levantar como verdadeiros soldados do Senhor. Jesus é conduzido diante de Caifás. Diante de Caifás, colocam ele lá. Começa a pressionar Jesus. Jesus afirma claramente que ele é o Senhor, que ele é o Rei, que ele é Deus na sua plenitude e na sua totalidade. Ali os sumos sacerdotes rasgam as suas vestes, como indignados, como eles dizendo que havia blasfemado contra a lei mosaica de Moisés. Então ali eles começam a cuspir em Jesus, escarrar, bater sobre ele. Vai falar Santa Rita de Cássio, em uma das suas locuções com Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo revelou a ela que ele tinha tomado mais de 1000 socos no seu rosto. A Santa Brígida, ele revelou que tinha tomado mais de 5.480 murros também. Mas aí você vai falar: não, mas a Santa Cássia ele revelou 1000, mais de 1000, e a Santa Brígida ele revelou 5.480. Evidente, ele falou para a Santa Rita de Cássio que era mais de 1000, e foi mais de 1000. Foi 5.480, revelado também numa das experiências místicas com Santa Brígida. Então ele foi maltratado e torturado ali. Jesus de Nazaré, ele viu a negação de Pedro, doía na sua alma. Ele viu o suicídio de Judas, um que tinha andado com ele, tinha expulsado os demônios, tinha feito cura, milagres. Jesus havia instruído, mas Judas não compreendeu o mistério, traiu o seu Senhor. Diante de Pilatos, Jesus está lá. Pilatos, de um lado, ouve a voz da sua esposa. Esse homem apareceu para mim em sonho, diz a sua esposa. Ele é um santo. Mas Pilatos, dividido, pelo seu coração dividido, a semente que caiu nos espinhos, há duas árvores que crescem, a semente que foi semeada da palavra da verdade, e a semente semeada pelo mundo dos espinhos. Os espinhos abafaram o coração de Pilatos, e ele, sufocado ali diante do povo, ele clama: pega Barrabás versus Jesus, e liberam Barrabás e mandam crucificar Jesus. Pilatos, num momento muito falso, fala: eu lavo as minhas mãos. Mas ele sabia que o homem era justo, porque ele tinha visto Jesus e ele mesmo confessou com suas palavras: eu não achei culpa nenhuma nesse homem. Mas ele condena, ele tem culpa na condenação do Senhor. Jesus é entregue. Hoje também estão soltando os Barrabás. Libera, hoje estão liberando, estão falando: libera Barrabás, libera a maconha, libera a cocaína, libera tudo, libera as vestes profanas na Santa Missa, libera tudo que não vem do Senhor, libera o álcool, libera a orgia, libera o homossexualismo, libera o aborto. Ah, amados, Jesus está sendo crucificado ainda no corpo daqueles comungantes que vão comungar no pecado. Temos que acordar, temos que despertar. Quando toca o sino na Santa Missa, quando o sacerdote impõe a mão, clama o Espírito Santo, acontece a transubstanciação. Já não é mais pão, já não é mais vinho, houve a transubstanciação. Ali o pão se converte em carne, o vinho se converte em sangue. Na aparência do véu do sacramento está ali. Não deixe que o teu sentido se engane. É o corpo do Senhor. Não deixe, não queira raciocinar: não, mas eu estou vendo um pão, não, eu estou vendo um vinho. Não, houve um milagre maior.
Jesus falou: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele não falou que era um teatro, ele não falou que era uma teatralização, ele não falou que era um simbolismo. Ele falou: isto é o meu corpo. Estão profanando, assim também como profanaram o corpo do Senhor na crucificação há 2000 anos atrás. O santo sacrifício da Santa Missa é a atualização do Calvário, não é outro sacrifício, mas é o mesmo sacrifício acontecendo na aparência do véu do Santíssimo Sacramento. Judas, voltando ao Horto das Oliveiras, Judas já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, como um escravo, o preço de um escravo. Agora os homens trocaram por um homem homicida. Jesus está diante de Pilatos e é trocado por um homicida, por Barrabás. Estão trocando Jesus por ídolos, estão trocando Jesus pelo dinheiro. Hoje existe uma teologia da prosperidade. Para ser servo de Deus tem que ser rico. Para ser servo de Deus eu só dou, mas querendo algo em troca. Muitas e muitas seitas se alastrando na mente do povo. Cadê o mistério da cruz de Cristo? Cadê o Calvário? Nós temos que voltar à essência dos primeiros cristãos. Como Pedro, quando Jesus falou: renuncie-se a si mesmo, pegue a tua cruz, vem, segue-me. Jesus não falou de uma forma poética. Jesus não falou como uma poesia. Que bonito isso, Pedro, pegue a tua cruz, vem, segue-me. Ele falou literalmente. Tanto é que diz a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E porque ele não quis ser crucificado como seu mestre, ele foi crucificado de cabeça para baixo, escrevendo com o sangue que saía do seu corpo: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Assim como Santo André, que morreu também crucificado em forma de X. E há tantos e tantos mártires da igreja. Ele falou: para pegar a cruz, nós temos que tomar posse. Nós temos que pregar: sereis perseguidos, serei caluniado, mas eu não negarei a minha fé, não deixarei. Diz São Pedro Julião, importantíssimo isso, essa frase, esses escritos de São Pedro e Julião. Ele vai falar: Jesus ainda é condenado à morte. Na Eucaristia, pela comunhão indigna, os ímpios vendem Jesus aos demônios e crucificam em seu corpo de pecado. Estão vendendo ao Jesus como fizeram há 2000 anos atrás. Os pecados de hoje estão também indo na cruz do Calvário, que foi há 2000 anos atrás. Estão indo sobre ele na Santa Missa. Então vai acontecendo tantas profanações, pessoas que comungam sem mistério. Por favor, se você quer ser católico, toma posse da bênção, toma posse da profundidade de ser católico. Não seja um católico superficial para ficar queimando o filme da igreja. Tome posse como verdadeiros cristãos autênticos. A igreja não precisa de pessoas de quantidades, não. A igreja precisa de santos. A igreja precisa reavivar o carisma da santidade. E a igreja está trazendo isso, o Espírito está trazendo isso, essa nova forma, o sacrifício que tem que ser reavivado, que foi reavivado por tantos santos que foram chagados, como São Padre Pio, que recebeu os estigmas do Senhor, como São Francisco, que recebeu os estigmas do Senhor, Santa Clara de Assis, que recebeu os estigmas do Senhor, tantos e tantos que foram estigmatizados. Por quê? Porque viveram o mistério da crucificação. Vai falar São Boaventura: se tu queres progredir espiritualmente, medite na paixão do Senhor todos os dias. Então por isso nós temos que meditar, e a paixão maior é na Santa Missa. E quando Jesus estava indo rumo ao Gólgota, quando ele estava lá
naquele momento, sendo desfigurado pelos brutos, os maiores carrascos que já existiram na face da terra foram os romanos. As histórias deles foram terríveis, e eles eram homens fortes, que torturavam o corpo do Senhor. E lá estava, em menos de 12 horas, seus inimigos destruíram o seu corpo antes de crucificá-lo. Cada chicotada era uma cirurgia sem anestesia, arrancavam a pele do Senhor. Jesus foi praticamente desfigurado por completo. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele profetizou. Ele não tinha aspecto humano, ele estava totalmente chagado. Foi pelas tuas chagas que fomos curados. Isaías 53, no versículo 4, vai falar esta palavra. Davi também profetizou 1000 anos antes de Cristo, nos seus salmos, que os cães escarnecedores arrancariam a sua barba, zombariam dele. Ele foi totalmente torturado. No análise da flagelação, isso é importantíssimo, nós sabemos os detalhes, para você ver o que teu Senhor passou. A pessoa que era crucificada não recebia o duplo castigo, não era flagelada. Quando a pessoa era crucificada, ela recebia a cruz ou ela recebia a flagelação. Jesus, ele recebeu os dois, o duplo castigo, a flagelação e a crucificação. Nenhum homem resistiria a tanta dor que esse homem sofreu. O chicote era chamado de gato de 7 caudas. Ele havia 7 cordinhas de couro, um couro curtido, e na ponta dessas cordinhas havia 2 bolas de chumbo, ou peles do osso, do joelho, do carneiro. E lá estava sendo Jesus flagelado por essas cordas, por esse chicote. Então cada batida que batia em Jesus arrancava a sua pele, desfigurava Jesus. Ele ia sendo totalmente flagelado. Cada pele que caía no chão era uma dor que ele passava por cada alma, por cada pecado de cada um de nós. A lei mosaica falava que dessem 40 açoites no máximo. Os judeus, para não violar a lei, eles davam os 40 açoites menos 1, 39 açoites. Jesus foi flagelado por completo, desde a nuca até o calcanhar. O seu corpo ficou coberto de sangue, o seu corpo ficou transfigurado. Foram 280 rasgões, da nuca ao calcanhar, sobre Jesus. Foram 560 pedacinhos de carne, aproximadamente, que voaram das costas de Jesus. Eita, como Jesus sofreu. Amado, possa imaginar a dor que esse homem passou. O chicote havia 7 cordas, e na corda havia 2 bolinhas no final. Ou seja, cada chicotada eram 14 flagelações que iam sobre o seu corpo. Ele foi transfigurado. E ainda ele continua ele continua sendo transfigurado. Ele continua sendo flagelado. Nos católicos que não conhecem a igreja, dos católicos que acham normal ser católico apostólico espírita, ser católico apostólico maçom, ser católico apostólico tantas coisas, menos católico apostólico. Vai falar São Francisco de Assis em um dos seus escritos. Não foram os demônios apenas só que crucificaram o Senhor. Foi tu e eles. Quando você peca, você está crucificando o Senhor. Ainda tantos e tantos homens e mulheres que estão flagelando o Senhor. Padres que estão flagelando o Senhor na santa celebração, que celebra de qualquer jeito, corta as partes da missa, celebra sem mistério, não tem mais a palavra, a pregação com desassombro, não tem mais a palavra com autoridade, vão flagelando o Senhor.
na Eucaristia, vão entregando Jesus de qualquer jeito. Pega aí como se fosse bolachas, como se fosse biscoitos ou pedacinhos de pão. Amados, perdemos a essência, o mistério da igreja. Vai falar São Cirilo de Jerusalém, que se você perder uma só partícula do corpo eucarístico do Senhor, é melhor que você perca um dos seus membros, porque ali está Jesus, o Senhor dos senhores. E tantos que deixam cair no chão, é o corpo do Senhor que vai sendo flagelado. São verdadeiros chicotes com ferros, com ossos, que vão arrancando a carne do Senhor. A apostasia, e a apostasia está tomando conta. É necessário levantar os soldados do Senhor, homens consumidos na fé, homens guerreiros, gladiadores que tocam a trombeta, que bradam como leões rugindo, com toda a força, com toda a coragem, sem medo de profetizar, ser profeta. O que é ser profeta? Profeta não é a pessoa se denominar, eu sou profeta. O profeta está na boca do povo, o povo diz, aquele é profeta. E o profeta é pregar a verdade, doa quem doer, fira quem ferir. João Batista pregou a verdade. Herodes estava em adultério, ele falou: Herodes, tu está em adultério com a mulher do teu irmão. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a verdade. Mataram o profeta, mas não mataram a profecia. Não adianta matar, não adianta assassinar. O teu Senhor sofreu quando cortaram uma moita de espinhos. Esta moita é chamada de junco marítimo, que tem aos redores de Jerusalém. Cada espinho tinha de 1 a 2 polegadas. Cada espinho tinha 5 centímetros. E os espinhos eram venenosos. E os espinhos penetraram na cabeça de Jesus. Bateram com canos, com caniços na cabeça do Senhor e penetrava. A coroa do Senhor não foi uma coroa de um rei imperial, não foi de uma coroa, de uma magnitude para ele ser adorado, mas ele foi uma coroa, coroado pelo pecado do homem. Que amor foi esse de um Deus que se revelou? Que amor foi esse? Nós temos que viver como Paulo falou ao Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. Na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, vai falar São Paulo, na paixão do nosso Senhor, o que faltou à paixão do nosso Senhor, cumpro na minha carne, que é o corpo da igreja. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Nós temos que voltar a esse mistério do santo sacrifício do Senhor, meditar, porque cada vez que eu medito na paixão do Senhor, o meu Senhor está vivo. Mas cada vez que eu medito na paixão do Senhor, que eu vou meditando, as setas, as flechas que vão penetrando no meu coração e vão rasgando por inteiro e vão falando: ama, 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 ama o teu Senhor. A dor de cabeça que Jesus sentiu era comparada com uma pessoa que estava com inflamação nas meninges. Ou seja, era a pior dor de cabeça que a pessoa podia ter, a meningite. Uma dor tremenda na sua cabeça. 2.000 metros de distância que dividiam do petróleo onde Jesus foi condenado, até o Gólgota. E ele foi arrastado com a cruz nas suas costas. A cruz, o madeiro, não é falar da cruz na palavra de Deus, é falar do madeiro. Porque ficava primeiro onde estava a cruz, no alto do monte ficava a parte, a madeira. E Jesus vinha carregando o madeiro nas suas costas. O madeiro, a cruz toda pesava aproximadamente 150 quilos. Jesus carregava o madeiro nas suas costas, nos seus ombros, amarrado nos seus braços. E cada vez que ele ia carregando, quando ele tropeçou, diz a palavra de Deus que ele caiu 3 vezes. E quando ele caía, a madeira caía sobre a sua cabeça e esmagava a sua cabeça contra o chão, impressionando a sua cabeça.
Ele quebrou o nariz, diz a análise do Santo Sudário, diz a análise da flagelação do Senhor, que quando ele caiu, ele quebrou o nariz, a sua cartilagem foi quebrada pela pressão do chão e do madeiro que estava sobre a sua cabeça. A coroa de espinho não foi apenas um diadema que coloca na sua cabeça, mas foi um monte, foi um capacete de espinho que penetravam o couro cabeludo, que penetrava sua cabeça. Quando ele caiu também, ele ficou cego de um dos olhos. O espinho entrou no seu olho e ele ficou cego. Ele fez isso tudo por mim e por você. Não é brincadeira, as chagas do Senhor, as chagas do Senhor foram profundíssimas. Quando ele estava sendo pregado no alto da cruz, o prego, os cravos tinham 1 centímetro de largura e era quadrado, e penetra no pulso do Senhor, penetra com toda a dor. Os soldados, os carrascos batem com toda a força. Rompeu o nervo que dava terrível choque no cérebro. Quando os pregos penetraram no seu pulso, o nervo foi estourado. Imediatamente pegava no seu cérebro uma dor terrível, uma dor. Ele se contorcia de dor, ele se contorcia por completo. Então, amados, tudo isso por quem? Porque tudo isso ele passou por mim, por você. Diz Filipenses capítulo 2, amou até a morte e morte de cruz. As vestes, os soldados sortearam as suas vestes. Sortearam, cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Os soldados zombam com a veste do Senhor, profanam as vestes do Senhor, não tem zelo, não tem respeito nenhum. Vai falar São Pedro Julião: os inimigos os despojam da honra do culto, roubam os sacrários e destroem as igrejas. Profanam os vasos sagrados e os tabernáculos e os jogam por terra. Ele, rei e salvador dos homens, entregue à messe dos profanos, como no dia da crucificação. Profana o templo sagrado. Tantas e tantas pessoas que profanam, pincham a igreja, taca tantas coisas, profanando, escrevendo tantas coisas, blasfemando contra Jesus. Roubam o sacrário, roubam as igrejas, profanam, trata de qualquer jeito o corpo do Senhor, o Santíssimo Sacramento. Então vão profanando, estão crucificando o Senhor. Cadê o amor? Então os católicos têm que levantar com amor na alma, tem que levantar com amor no coração, anunciar os oráculos, ser trombeta do Senhor, gladiadores, como a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 41, versículo 15. Sermos como trenores, trituradores. Nós temos que ser trenores contra o triturador, para triturar todo tipo de heresia contra a Santa Igreja. Como Deus falou a Jeremias, no capítulo 1, versículo 18: sede coluna de ferro e muro de bronze, inabaláveis na presença de Deus. Jeremias foi um profeta da solidão, mas principalmente um profeta da verdade. Levantai os homens de Deus, levantai os homens com coragem. A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja apaixonada por Jesus é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja de homens de Deus. Uma igreja de homem de Deus é uma igreja de profetas. Uma igreja de profetas é uma igreja perseguida. E uma igreja perseguida é uma igreja de mártires da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Temos que tomar. Jesus falou: está tudo consumado. E rendeu o Espírito. O véu se rasgou. Podemos ouvir os rasgos. O céu se escureceu. O sol se escureceu, a terra ficou de luto,
A terra estremeceu, abalou as estruturas da terra, abalou as estruturas do céu, abalou as estruturas do inferno. Retrovejou, relampejou, aconteceu estrondo. O soldado que perfurou o coração aberto do Senhor, o sangue que jorrava, reconheceu que Jesus era o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Diz São Leão Magno: o bem que Jesus alcançou com sua morte é maior do que o dano causado pelos demônios com o pecado. Muito maior, porque Ele restaurou aquilo que estava perdido. Ele veio buscar a ovelha que estava perdida. Ele veio buscar aquilo que estava perdido. Ele veio salvar a prostituta, Ele veio salvar o drogado, Ele veio salvar o profano, Ele veio salvar o ímpio, Ele veio salvar o macumbeiro, salvar o espírita, salvar tantos católicos que ainda estão no pecado. Ele veio salvar. Ele veio salvar tudo e todos. Ele, o único Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que renovar o nosso espírito missionário, o espírito apaixonado pelo Senhor, o espírito da paixão do Senhor é o espírito que leva aos confins da terra. Não tem medo de morrer pelo Evangelho, não tem medo de dar vida, como São João de Bebelfe. Trabalhou com os índios, aprendeu a sua língua, e escreveu nela a gramática e o catecismo da igreja. Batizou cerca de 7.000 índios. E quando ele estava na missão com os índios, veio a outra tribo, e invadiu a missão. Invadindo a missão, prenderam, torturaram São João de Bebelfe, amarraram ele num poste, começaram a arrancar unha por unha das suas mãos e dos seus pés, e começaram a torturar ele de 1001 maneiras. E ele não negou a fé. Os índios assustaram com aquela coragem, com aquela valentia. Pegaram, rasgaram o coração dele e comeram o seu coração, dizendo: nós temos que pegar esta coragem e essa valentia. Morreu pelo Evangelho, mártir da igreja. Não teve medo, teve coragem. Teve coragem de padecer, de sofrer pelo Senhor, de pregar sem medo, como São Paulo, que chegou a evangelizar um continente inteiro. A Índia, a Ásia Menor, aliás. E ele evangelizando a Ásia Menor por inteiro. O que aconteceu? Ele foi preso por Nero. Cortaram a sua cabeça. E a cabeça dele rolou por terra, caiu 3 vezes pelo chão, e cada lugar que caiu formou uma fonte d'água. Milagre, simbolizando a Trindade Santa. Não teve medo, ousadia missionária. Nós temos que voltar à ousadia missionária da paixão do Senhor. Por que eles conseguiram isso? Porque eles meditaram profundamente na paixão de Jesus Cristo. Profundamente meditaram, não tiveram medo. Não tiveram medo dos demônios, não tiveram medo dos seres humanos, não teve o respeito humano, se consumiu. São Luís, rei da França, falando da escravidão que sofreu na Turquia, ele diz o seguinte: eu me alegro e fico muito agradecido a Deus, mais pela paciência que me concedeu na minha prisão, do que se eu tivesse conquistado o mundo inteiro, a terra inteira. Que homens que passaram pelo Calvário mesmo, foram verdadeiras cruzes, não? Foram verdadeiras eucaristias, foram verdadeiras ação de graça, oblação pelo Senhor, se consumiram. Santa Isabel, se tu conhecesse Santa Isabel, rainha da Hungria, tendo perdido seu esposo, foi expulsa do lugar onde morava com seu filho, sem abrigo, abandonada por todos os lugares, foi rumo a um convento franciscano e mandou cantar um hino de ação de graças a Deus pelo favor que ela podia receber através do sofrimento.
Ah, se nós pudéssemos compreender o que é sofrer pelo Senhor, um sofrimento não como uma forma masoquismo, não, amados, mas como você colocar no altar do Senhor o teu sofrimento, a paixão pelo Senhor. Então tenho que reavivar isso dentro do meu coração. Vai falar São João Crisóstomo, diz que quando um homem recebe do Senhor a graça de sofrer, faz um bem maior do que ressuscitar todos os dias. A pura verdade. Quantas pessoas aí na história da igreja, quantas pessoas aí que fizeram milagre. Judas é o maior exemplo disso, fez milagre, andou com Jesus, expulsou os demônios, e ele não herdou no reino do céu porque se suicidou, e o Senhor falou: ai daquele que trai o Filho do Homem, é melhor que ele nem tenha nascido. Não são os milagres, não são os prodígios, mas é a vida de santidade, é o meu testemunho. Há duas bocas que profetizam e anunciam os oráculos do Senhor. A boca da vida, da santidade, é uma boca, o testemunho de vida, anuncia o Senhor crucificado naquele que está vivendo, crucificado, ressuscitado, que está à direita de Deus Pai, anuncia o Deus vivo que carrega. Um Deus vivo que foi crucificado, que morreu por mim, por você. Essa boca, a vida, o testemunho anuncia por si próprio. E a segunda boca é a palavra, é os oráculos, a palavra de pregação, que os missionários pregam, que religiosos pregam, que tantas pessoas pregam, que padre prega. Essa palavra é a segunda boca. Então nós temos que ter essas duas palavras. A palavra da vida, testemunho de vida, é maior do que qualquer palavra. Madre Teresa de Calcutá, quando andava na Índia, ela não pregava, mas ela pregava com a vida, cuidando dos indianos, que estavam lá jogados como os vermes. Foi uma mulher que revolucionou a face da terra. Amados, a igreja católica é a igreja do Senhor. Nós temos tudo na igreja, nós temos missionários, nós temos religiosos, nós temos padres, nós temos freiras, nós temos bispo, nós temos papa, nós temos tudo. São Francisco de Assis costumava dizer que quando ele não sofria, ele pensava que Deus tinha esquecido dele. Nós temos que voltar a passar no mistério do Senhor. Não se prega mais sobre jejum e oração, não se prega mais sobre penitência, não querem mais pregar, querem ficar no testemunho superficial. Ah, se tu conhecesse Santa Verônica Juliane, ah, se tu conhecesse ela, que fazia biaçácua com a cruz nas costas, e ela fez a biaçácua com as cruzes nas costas, a ponto de seu coração abrir, e todos viam o coração de Santa Juliana aberto. Ela sofreu, o demônio falava: maldita é a tua vida, maldita as tuas orações, maldita as tuas penitências, e malditos são os teus escritos, porque eles arrancam alma. Pessoas que passaram pelo Calvário, homens que viveram a loucura da cruz. A loucura, vai falar São Paulo no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A loucura da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é uma força divina. É uma força, a loucura da cruz. Amar o Senhor ao extremo. Ah, se tu conhecesse São Simeão Estilista, um homem que fazia tanta penitência, jejuava, orava de uma tal maneira, um homem que fazia tantas e tantas penitências, que expulsaram ele do mosteiro. E ele foi morar numa coluna ele morou. E ele passou ali tantos e tantos tempos, e as pessoas falavam: São Simeão, desce daí, isso é loucura, ninguém fez isso até hoje na face da terra. Como você quer viver aí o resto da sua vida? Viveu ali o resto da sua vida pelo Senhor, 30 anos consumido pelo Senhor. Fora que ele já tinha vivido 7 anos em outras colunas. Fora que ele já tinha se consumido pelo Senhor, quando ele estava já no auge já da sua vida, quando ele já estava idoso, ele clamou: Senhor, manda fogo do alto,
E o fogo caiu literalmente sobre São Simeão Estilista, e ele morreu queimado como uma oblação e um holocausto. Sacrifício vivo do Senhor. É loucura, claro que é loucura. Quem vai entender os homens espirituais? Quem vai entender São Paulo? Quem vai entender São Pedro? Quem vai entender tantos e tantos homens que se consumiram pela igreja? São Padre Pio. Quem vai compreender esses homens? São Lourenço, que quando foi martirizado, ele foi morrer. Os ladrões chegaram, falaram: eu quero todo o tesouro da igreja. E ele falou: calma aí que eu vou pegar. Ele pegou todos os tesouros, criança, mulher, idoso, casado, solteiro, e colocou: está aqui o patrimônio da igreja, está aqui o tesouro da igreja. Os ladrões pegaram São Lourenço, colocaram ele numa fornalha, colocaram ele numa chapa e queimaram e grelharam ele. Quando ele estava grelhado de um lado, ele com muita coragem, com muita ousadia falou: esse lado já está grelhado, pode grelhar do outro. E morreu pelo evangelho, consumido pelo Senhor. Nós temos que pregar com autoridade. Temos que ser corajosos, como Santo Antão. Temos que ser corajosos de renunciar à vida mundana, de renunciar ao passado. Santo Antão, que homem tremendo, foi viver na caverna e passou 85 anos jejuando a pão e vinho. Mas isso é loucura? Claro que é loucura para o homem. E essa loucura o Espírito Santo vai trazer de volta à igreja. E está trazendo tantos homens consumidos pelo Senhor. Tantos homens aí que estão se consumindo, avivando o carisma franciscano, Toca de Assis, renovando a cuidar dos pobres, evangelizar os mais carentes, os discriminados, os que estão na miséria, que ninguém está aí, que tratam como endemoniados, que tratam como estrume, como verme, está lá eles se consumindo. Canção nova pelo meio de comunicação, e tantas comunidades que estão fazendo a diferença. Tantas e tantas e tantas. E nós temos que reavivar o carisma missionário da paixão do Senhor. Nós temos que ser apaixonados. Por isso agora, onde tu estás, coloque de joelho agora e começa a adorar o Senhor. Senhor Jesus, nós profetizamos sobre a nação brasileira, nós profetizamos sobre, Senhor, o Brasil, sobre a América Latina, Senhor, que o Papa João Paulo II falou, que é a esperança missionária. Senhor, nós profetizamos com oráculos, com poder, com unção, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame unção, que o Espírito Santo seja derramado em abundância nos filhos da igreja. Receba a restauração, receba a fortaleza, receba aí onde você está o poder de Deus, a glória de Deus, a glória de adorar o Senhor, a glória de exaltar o Senhor, o único que é digno de honra, glória, louvor. Yeshua Nazaraia, Ayahudei Yehudá, Metarapatarabashibitanda Alabadai. Eu selo essa pregação e selo você, filho da igreja. Consagro agora a Nossa Senhora toda esta pregação, para que todos aqueles que estiverem ouvindo ao Senhor lembre da paixão do Senhor Jesus Cristo. Eu selo no nome do Senhor Jesus e pelo sangue do Senhor Jesus, para que esta mensagem chegue até o teu coração e você exploda no poder de Deus. Que seja uma bomba na mão do Senhor, anunciando os oráculos de Jesus.